Olá, amigos, que todos tenham um belo dia ao lado do Transformador Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, segunda-feira, 14 de agosto, a lição de número 8, ela tem como título Em Nome de Jesus. A lição de hoje, ela está baseada no livro de João, no seu capítulo 14, dos versículos de 1 até o 14. E aqui neste capítulo, nós vemos os eventos narrados, por Jesus, que eles ocorreram no final da última semana do ministério dele, Cristo, aqui na terra, onde ele reúne seus discípulos, pela última vez, antes de sua paixão, morte e ressurreição. E no início desta semana, Jesus havia chegado a Jerusalém com seus discípulos, para as comemorações das festividades da Páscoa. E na noite de uma quinta-feira, sem assim precedentes na história humana, o Senhor reúne seus discípulos e dá algumas orientações, porque ele teria que deixar preparado, seus discípulos para o que eles enfrentariam neste mundo, porque Jesus iria morrer, ressuscitar e ascender aos céus, e os discípulos deveriam continuar o seu ministério. E os apóstolos, eles, quando Jesus começou a conversar, eles demonstraram, sim, profunda apreensão, agonia, angústia, medo, e desespero. E isto ficava assim mais evidente, quando Jesus ele ia se aprofundando nas suas palavras, assim, e falando assim claramente, que ele iria deixá-los, partindo para a casa do Pai Celestial, mas que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para orientá-los, e que eles deveriam pedir através assim, de orações. E ali naquele momento ele ensina aos discípulos e também a todos nós e nos orienta para que nós possamos sim fazer orações corretas, e que para os discípulos naquele momento eles dessem continuidade ao trabalho de Jesus, assim como nós também devemos dar continuidade ao trabalho de Jesus nesse mundo assim que precisa de salvação, e que na realidade todos nós receberíamos assim orientação para esse ministério, desse trabalho de Jesus, que era muito necessário para a salvação das pessoas. E quando nós pedíssemos, algo assim que nós precisamos, que nós fizéssemos sempre em seu nome, que é a única forma de nós alcançarmos os céus e nós sermos atendidos dentro desses pedidos que nós fazemos para Deus. E Cristo diz: e quando tudo pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Está lá em João, no seu capítulo 14, versículos 13 e 14. Infelizmente, muitas pessoas interpretam erroneamente esse texto, com base assim na interpretação, mas é muito falha, Eles formulam assim uma teologia que não estão conforme a Bíblia, conforme a Bíblia orienta.
E eles têm visto assim o nome de Jesus como assim um amuleto, né? Como uma determinação que garantia que absolutamente tudo que for pedido em nome de Jesus será necessariamente atendido conforme solicitado. E não é bem assim, porque Jesus ele diz perfeitamente as orientações necessárias para que os pedidos fossem atendidos. E segundo essas mesmas pessoas que pensam assim, uma petição é feita a Deus que não é respondida, que eles mesmos falam, né? Que talvez Deus não responda as orações das pessoas, é que houve falta de fé e de quem pede, né? E isto não é verdade, porque o que ele acha melhor para nós, assim, naquele momento, né? O Jesus, e nós temos que esperar um pouco mais para que nossos pedidos sejam atendidos e que sejam feitos de forma corretas, né? E todavia, quando o texto de João 14 é analisado assim com bastante critério, né? Nas mínimas condições, é possível notar que o propósito do Senhor é que de fornecer assim uma oração como um recurso, né, para que todas as pessoas possam pedir para o Pai Celestial o que for necessário, o que eles precisam, o que todas as pessoas precisam, para que não só para que pudessem eles, discípulos, naquele momento eles darem continuidade na sua obra, mas que eles pudessem ter confiança, né, nos pedidos, para que eles pudessem estar firmados, né, na palavra de Deus e continuasse essa obra de Jesus aqui na terra. E Jesus, quando ele esteve aqui, ele disse que tudo o que nós necessitamos devemos pedir em oração ao Pai que estás no céu. E sendo a única forma de alcançar realmente esse pedido em nome de Jesus, né? E essa petição é a única forma de ser feita, né? Porque Jesus ele é o único mediador entre os homens e Deus, né? E ele que é o nosso advogado, Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. É ele que nos defende, né? Devendo sempre pedir conforme a vontade de Deus. Que esse pedido, se nós pedirmos em nome de Jesus, aconteceria, né? Isso que o próprio mestre falou. E, e devido, né, ao sacrifício de Jesus por nós, por isso que nós podemos reivindicar as suas promessas, as suas bênçãos, onde nesse texto de João 14, Jesus demonstra a sua unidade com o Pai, o seu amor por nós e todo o mecanismo assim no céu, né? Até os seus anjos, né? Eles trabalham, né, em nosso favor para que os nossos pedidos sejam atendidos, né? Onde os anjos eles são enviados por Deus, Deus Pai, né? Para que eles tragam o pedido aqui na terra, para dar respostas, né, àquilo que nós pedimos com comunhão, com consagração, né, para que a gente possa ser atendido e que esses anjos venham nos acudir, trazendo à mente a resposta de Deus. Por isso que todos nós, quando acabamos assim de finalizar as orações, sempre nós falamos, né? Em nome de Jesus, amém. E isso nós fazemos assim porque o próprio Jesus determinou que fosse assim. E ele nos fez assim uma promessa, né? Que nós lemos em cima. Eu farei qualquer coisa que pedirem em meu nome, que está lá em João 14, versículo 14. Agora, isto não é assim uma fórmula assim perfeita,
né? Para que a gente alcance realmente esses pedidos através de orações. Ou que talvez assim que determina, que obriga a Deus a atender os nossos pedidos que fazemos. Não é bem assim. Mesmo em nome de Jesus, não é assim. O que nós devemos é nunca se basear, né, uma verdade, né, uma verdade bíblica ou uma doutrina em apenas uma passagem na Bíblia, ou talvez um texto, né, da Bíblia. Não é só isso, né? Jesus só falou que todas as orações elas devem ser pedidas em seu nome, porém será avaliada por Deus Pai se o momento é correto ou não para nós recebermos realmente o pedido que nós estamos solicitando. O que devemos fazer para entender as Sagradas Escrituras é principalmente sobre o que fala ali nas Sagradas Escrituras sobre a oração, né? Devemos ter todos os textos e contextos da Bíblia que falam sobre como pedir e como fazer oração para nós pedirmos corretamente. E a Bíblia fala que a oração de um justo, é um dos exemplos, que a oração de um justo tem muito poder, assim como a fé exercida pode originar em muitas bênçãos e esses pedidos são atendidos. E Jesus nos ensinou a buscar as coisas assim de Deus Pai, sempre em seu nome, né? Porque há poder no seu nome para nós nos auxiliar, né? Ou a gente buscar o que nós necessitamos, né? O que diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 26. E veja o que ele diz aqui nesse capítulo. Ó. Atente para isto. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? Veja o que aqui está falando em Romanos capítulo 8, 26. E aqui o apóstolo Paulo está nos orientando e falando que é o Espírito Santo que ele intercede por nós junto a Deus. Por isso temos que estar atentos nas orientações que nós fazemos e nas nossas petições, né? Mencionar, né, que em nome de Jesus, pela intercessão do Espírito Santo, para que realmente o pedido seja atendido. Oramos a Deus Pai, devemos pedir em nome de Jesus e ao Espírito Santo. O condutor de nossas orações, né, é o Espírito Santo. É ele que leva, quando nós fazemos o pedido, é ele que leva até Deus Pai. Né? Mas nós temos que falar em nome de Jesus. Assim quer dizer que todas as vezes que nós oramos, estamos assim envolvendo a Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Né? É um processo todo que envolve isto. E por isso que temos a certeza que ao pedirmos no nome do Filho de Deus, Jesus, ela será atendida, mas é o Espírito Santo quem vai levar essas petições. Que vai levar as petições ao Deus Pai. E Paulo ainda fala que quando estiver na presença de Deus, o Espírito Santo ele apresentará com gemidos inexprimíveis, né, os pedidos que nós fazemos. Por isso, meu amigo, minha amiga, que é bom nós buscarmos orientações através das Sagradas Escrituras e entendermos bem a palavra de Deus. E o primeiro passo, né, é nós aceitarmos a Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, e que você, meu amigo, minha amiga, faça isto enquanto a porta da graça está aberta. Porque Jesus quer dar esse presente que chama-se salvação para você, ele quer te levar para as mansões celestiais.
num lugar onde não haja mais dor, não haja mais nada, né? Nesse mundo mal que nós estamos aí. E ele faz isso, sabe por quê, meus amigos? Porque Jesus te ama, por isso é que ele faz isto. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.